queria trazer o assunto, né? A gente passou um pouquinho por Estados Unidos. Eu queria saber, assim, duas perguntas em uma, né? A primeira, muita gente falou que o grande evento do segundo semestre era a eleição dos Estados Unidos, né? Não que deixou de ser, mas talvez por conta do que aconteceu sábado, né? O tiro que atingiu a orelha do Trump e não... e o Trump já estava parecendo um ligeiro favoritismo. Parece que muitos analistas políticos já colocam que é muito difícil ele perder essa eleição, né? Essa é uma parte da pergunta. Eu queria saber o quanto isso impacta cenário para vocês. Vocês já deram uma letra aí de que tem muita incerteza aí no ar, mas o quanto isso pode impactar. Mas eu queria aproveitar a experiência de vocês. Quero saber o quanto que, de certa forma, o mundo parece estar mais tenso do que em outras épocas. Eu digo isso porque nosso episódio que mais teve audiência aqui no Market Makers foi com o professor Roque, que deu uma aula ali de uma análise geopolítica trouxe várias evidências de por que a gente está muito próximo de uma terceira guerra mundial. Assim, na visão dele, é coisa para próximos anos, e trouxe ali várias evidências ali. O episódio ficou bem longo ali, mas pode ter ou não uma terceira guerra mundial, mas o fato é que o mundo está mais tenso, né? Então, estamos vendo mais conflitos acontecendo em diferentes lugares do mundo. O próximo que ele acredita que pode ser muito evidente é China e Taiwan, e isso tudo eleva a temperatura geopolítica do mundo, né? Enfim, primeiro sobre a eleição dos Estados Unidos, mas também essa tensão aí que a gente pode estar vendo no cenário geopolítico, que é difícil pôr na conta, né? Quando você vai estimar para onde vai o dólar nisso aí, para onde vai o juro, enfim. Como é que vocês estão trabalhando com isso? Eu acho que o Trump deve ganhar. E no primeiro momento, a ideia que a gente tem é o que ele falou, vem falando, e o que ele fez. Ele é protecionista, ele fecha a economia, ele quer os Estados Unidos crescendo cada vez mais. Isso vai trazer um dólar forte. E eu acho o seguinte, o grande problema do Fed vai ser cair os juros em setembro. E se o Trump for eleito, as atitudes dele, como é que ele vai proceder? Porque você pode ter o seguinte, bom, se ele taxar e se ele fechar a economia até para a Europa vai revidar, a gente vai aumentar o protecionismo no mundo. E você pode acontecer, e você reacelerar a economia americana, que hoje ela está dando algum sinal de desaceleração. Por isso que a inflação está vindo, você pode ter uma reaceleração da atividade econômica com uma reaceleração da inflação. Então, eu acho que aí você teria um outro cenário do dólar forte, os emergentes vão acabar sofrendo um pouco, porque a gente tem o problema do expansionismo, ele é também mais para o lado da expansão fiscal e os Estados Unidos está com um déficit elevado. O próprio Powell ontem citou, eu acho que esse é o grande problema que a gente vai ter o ano que vem. É o tamanho da dívida dos países. Porque lá, o que acontece? Quando você tem a expectativa da queda da taxa de juros, é igual que todo leilão que o Tesouro faz é engolido, porque o mercado primeiro tinha uma queda, nenhuma. Agora é uma, não, agora é duas, agora é três. Então aparece leilão igual. A hora que não se concretizar isso aí, você tem uma abertura das taxas, e aí a gente brinca, igual o Sérgio está falando, olha, vai subir, eu brinco lá na mesa, quando a calculadora não faz mais parte do cenário, tá dando 3,5, é incrível. Não, joga fora, já fudeu. Não tem como o mercado quer prêmio. Então, se a gente for fazer a conta, não tem como fechar. Então, isso aí chama um sinal de alerta que o mercado está estressado e pode estressar mais. Então, quando a calculadora não cabe na conta, a gente tem que tomar cuidado. O meu grande receio com o tamanho da dívida americana são os leilões, porque o mercado está se posicionando de novo para um fechamento de taxa grande e você vai ter um evento que, teoricamente, você sabe que o Trump vai ganhar, ele é pró-mercado, então o mercado está se fiando nisso. Agora, depois, eu não sei como vai acontecer. E high todo dia na Bolsa Americana. Então, assim, eu não sei como esse cenário termina. Então, eu acho que... E hoje tem uma matéria nova até do Mário Mesquita, tá falando sobre... Ele tá querendo falar que ele vai brigar com o dólar não ficar tão forte.
Então você vê, uma coisa que ele vai fazer, que é totalmente para a economia americana ficar forte, o dólar forte, ele pode querer mexer do outro lado. Eu não sei como ele vai fazer isso. Como ele vai balancear esse mecanismo. Então, eu acho que a gente tem que... por isso que tem que ir por partes, né? E se ele for chegando mais próximo do evento e ele vai se posicionando, a gente vai ver a reação de como o mercado vai ser para a gente se posicionar. Eu acho que hoje em dia a grande questão é como o dólar vai se predispor após o Trump, como ele vai reagir. E em relação à Terceira Guerra Mundial, eu acho que é só a gente ver nos orçamentos bélicos, todas as... Eu li até esses dias, a Polônia vai para 5% do PIB. São alguns números que a gente não via muito tempo atrás, que era a expansão em armamento militar. Desde que eu estou no mercado, eu nunca vivi uma fase tão de guerra aqui, guerra ali, e podendo ter a outra. É a primeira vez que eu estou passando por isso. Então, são eventos que eles vão amadurecendo e você tem como se proteger, compra ouro, e fica sempre num líquido. Eu acho que esse é o recado que a gente tem que ter sempre tem que ter ativo de liquidez e estar sempre o mais líquido possível, ou estando num ativo que você tem uma liquidez rápida. Mas eu acho que, hoje em dia, a probabilidade de você ter uma terceira guerra mundial é infinitamente maior do que a gente tinha há 10 anos atrás. Então, eu acho que a gente pode, sim, viver alguns momentos que a gente nunca viu. Você, Sérgio? Pelo menos que a Terceira Guerra caia no carnaval, né? Que a gente esquece dela. Eu acho que essa coisa é muito... É verdade, você tem um nível de tensão que é... Nossa, você vê, não é só entre os países, é intra-países. Você vê o que foi essa eleição francesa? Que loucura. É um negócio que você está tendo já uma guerra interna, né? Isso se espalhando. Então, esse nível, você pega a Europa, é muito... eu estava lendo semana passada um artigo assim, que você tem a França e a Alemanha, já tem mais de 30% da população é muçulmana. E muçulmana que está em situação né, de pobreza, grande parte disso, né? Então você tem, eu acho que pressões internas na Europa toda que são piores até que eventualmente que essas pressões externas, né? Os antagonismos. Porque lá a gente não pode esquecer que o euro foi criado para tentar matar essas diferenças né, que eram ancestrais, né, de brigas e tal. Então, mas eu não sei, nessa parte da Terceira Guerra eu já estou com muito problema hoje para pensar em Terceira Guerra. Mas pensar mais no Trump, que é mais pertinho. Acho que o Trump é isso aí, eu acho que o grande problema é isso. Ele sabe que se ele fortalecer demais, o dólar apertar, ele vai ter uma inflação pegando mais pesado nele mesmo. E aí, então, ele tenta fazer do outro lado. Não vamos fazer um dólar mais... Agora, é aquela história, ser gordo e magro ao mesmo tempo é uma dificuldade. É uma das coisas mais difíceis. Então, mas eu acho que o problema dessa coisa é a história que a gente falou do gatilho, é eventualmente de lá dar uma descontrolada qualquer e pegue a gente num contrapé na beira do vulcão, né? É mais nesse sentido. Porque o problema é esse, você dá essas fechadas, que nem a gente viu, você bateram a taxa até abaixo de 4, aí deu aquele barata voa, ela faz 5,20. Meu, isso é destruidor. Imagina 1% em papel de 10 e de 30 anos, o que dá de nabo nas posições, né? Multiplica. Então, esse negócio, os americanos viveram com a volatilidade que eles não estão acostumados, né? Isso é vol nossa, é vol de botocudo, né? Não é vol de bacana. Eles estão... Então, esse tipo de coisa é que são essas... A gente está em valores extremos. A gente não pode esquecer que esse processo nos Estados Unidos começou lá em 2008, 2009, com a primeira lambança, e isso você tem, né, os preços relativos estão muito ainda né, afetados por essas influências, né? Então, sempre que você tem meio que aquela história, está chegando, vamos virar juro,
tudo no raio de preço. Às vezes me assusta isso. Está tudo muito bom demais para ser O verdade. mercado está ficando magro. Exatamente. Está com pouco prêmio. E precisa, né? Mercado sem prêmio, ele dá um jeito de premiar. De alguma hora ele vai buscar prêmio.